Olá, você vai assistir agora aos principais destaques do Alba Notícias desta semana. Acompanhe! Hoje, sexta-feira, 18 de maio, é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para saber o que tem sido feito para coibir esses crimes aqui na Bahia e como estão sendo tratadas as vítimas dessas situações, nossa equipe de reportagem conversou com o coordenador executivo do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Neste Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, convidamos aqui para falar sobre esse tema tão polêmico e que os números só aumentam, Valdemar Oliveira, coordenador do SEDECA. E, de acordo com a pesquisa feita pelo IPEA, foi constatado que 70% das vítimas que sofrem com abuso sexual são maioria criança, né, Valdemar? Explica para a gente qual que é o papel do SEDECA. Olha, o papel do SEDECA, tudo é conscientizar a população, de uma maneira geral, no sentido de denunciar esses casos, não permitir que esses casos de violência sexual fiquem impunes. Então, o grande mote, nós temos trabalhado muito nisso, mas além desse papel de denunciar, o SEDECA também atende crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual. Nós temos um corpo de assistentes sociais, de psicólogas, de advogados que cuidam dessas crianças que chegam lá após sofrer esta violência sexual. Essa pesquisa do IPEA também informa, né, que a maioria dos homens tem dificuldade de fazer a denúncia. Eu diria que as mulheres, nesse particular, elas têm uma sensibilidade maior, né? E isso é constatado. Mas nós estamos trabalhando e eu creio que também chegará o momento em que os homens estarão pé a pé com as mulheres. O importante é que a denúncia seja feita. A Bahia já foi, né, no ano passado, campeã no número de denúncias pelo Disque 100. Ainda permanece esse ano e o que deve isso? Olha, a Bahia já ostentou os primeiros lugares há alguns anos. Isso não quer dizer que nós enfrentemos aqui um maior número de violência sexual. Ocorre que aqui na Bahia, graças ao SEDECA e mais ainda graças ao Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, nós realizamos campanhas todos os anos, muitas vezes 2 vezes ao ano, estimulando a denúncia. E isso tem resultado positivo, que as pessoas têm denunciado. Então, alguns estados, acredito, não têm articulado, não têm implementado essas campanhas com o vigor que nós temos implementado. Este ano houve uma queda e era esperada essa queda porque a maioria, infelizmente, a maioria das denúncias que são formuladas através do Disque 100, elas não são investigadas. A nossa polícia investigativa ela não tem estrutura suficiente para investigar todos os casos. Você tem uma delegacia que chega um caso de abuso sexual e chega um caso de homicídio ou chega um caso de um assalto. Claro que ela vai dar prioridade ao caso de homicídio ou ao caso de assalto. A Polícia Federal fez uma operação ontem, né, contra a pedofilia e prendeu algumas pessoas que multiplicavam e compartilhavam imagens de crianças. O que o SEDECA tem a dizer sobre isso e contribui para que diminua esse número? Importante porque ela desestimula, né, essas ações. A maioria dessas crianças que são apresentadas, são expostas, né, elas estão em roupas sumárias, elas estão muitas vezes despidas, muitas vezes os próprios abusadores tendo relações sexuais. Então é uma coisa horrível. Por isso é que nós elogiamos essa ação e mais ainda, nós gostaríamos que esta ação também fosse efetiva no combate à exploração sexual. Nós precisamos de que os 3 entes federativos, o município, o Estado e o governo federal se unam para realizar isso, porque senão nós vamos ficar a vida toda aqui, eu diria aqui, enxugando gelo. Muito obrigada pelas informações, Valdemar Oliveira, Maiane Nogueira, para o Alba Notícias. Na última terça-feira, o secretário de Planejamento do Estado, Antônio Henrique de Souza Moreira, foi recebido pelo presidente da ALBA, deputado Ângelo Coronel.
ele veio entregar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Veja como foi. Além do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, estiveram presentes na entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 os deputados estaduais Antônio Henrique Júnior e Luiz Augusto, vice-presidente da Casa, e o chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento do Estado, Cláudio Peixoto. Nosso querido secretário Antônio Henrique, um homem municipalista, sabe muito bem que essa LDO vai ditar as regras do orçamento do próximo ano. E eu tenho certeza que ela está aí pronta para ser apreciada e aprovada, porque a Casa sempre aprova o que é bom para o nosso querido Estado da Bahia. Para 2019, o secretário de Planejamento, Antônio Henrique Moreira, disse que foram feitas poucas alterações. Aumentou um pouco o orçamento, entendeu? Nós saímos de 44,2 para 46,5 o orçamento. Dentro dos critérios da Secretaria de Planejamento, eu acho que dá para atender bem as necessidades do Estado da Bahia. A seguir, você vai continuar revendo o que foi destaque esta semana aqui na Alba. Confira uma reportagem especial sobre o combate à LGBTfobia. Nós voltamos já já. Se você está em uma área de risco de febre amarela e nunca tomou a vacina, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já tomou uma dose já está protegido e não precisa se vacinar novamente, desde que tenha o comprovante de vacinação. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde antes de receber a vacina. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Olha, você que curte futebol e futebol feminino, a Salva vai fazer um torneio de futebol nos dias 20 e 27 agora do mês de maio. E as inscrições já estão abertas, né? Já estão abertas e até o dia 17 de maio, com futebol feminino, viu, gente? E você pode escrever no mínimo 6 atletas e no máximo 12 atletas. Apareça lá no escritório da Salva e faça a inscrição da sua equipe. Pode surgir uma grande jogadora para o futebol brasileiro feminino, né? E quem sabe, hein? Vai até lá e pegue maiores instruções. Esta semana, a Alba sediou uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS. O evento, promovido pela Polícia Rodoviária Federal, apresentou iniciativas que os órgãos envolvidos no assunto vêm adotando para implementar as ações de segurança viária. Veja como foi o debate. Todos os anos morrem no Brasil aproximadamente 40 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, apontam que as ocorrências em rodovias custam à sociedade brasileira cerca de 40 bilhões de reais por ano. É inadmissível que morra mais gente no trânsito do nosso país anualmente do que somados em todas as guerras do mundo. É inadmissível que tenhamos mais de 500 mil acidentados que estão nos hospitais do nosso país a cada ano, vítimas de acidentes automobilísticos. Então, o Ministério das Cidades, o governo federal, tem investido cada vez mais na possibilidade de linhas de créditos para municípios e governos estaduais possam investir em transporte coletivo de qualidade. Diante deste cenário, a Polícia Rodoviária Federal está realizando audiências públicas como essa em diversos estados para estabelecer metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. O objetivo é reduzir à metade o número de acidentes nas estradas brasileiras. Se estivermos integrados, trabalhando um auxiliando o outro nas nossas ações, de forma que combatamos de forma mais enérgica, fiscalizando, mas também educando aos nossos condutores. Essa é a fórmula que a gente vai conseguir chegar e diminuir a violência no nosso país, no trânsito no nosso país. Aqui na Bahia, o número de vítimas fatais no trânsito em 2017 chegou a 4 mil. O diretor do Detran, Lúcio Gomes, falou sobre a urgência de debater esse assunto. São números que nós precisamos revisionar e adotar políticas públicas de segurança viária que possam reduzir essa quantidade de vitimados. Não dá mais para a gente conviver, quer seja com uma única vítima de trânsito. Então, hoje é importante essa discussão que nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa, o Plano Nacional
para a redução de mortos e acidentados no trânsito, e essa discussão que vai ter que alcançar a sociedade, porque afinal de contas, somente com a participação de todos é que efetivamente a gente vai fazer um trânsito em paz e seguro e ordeiro. Aqui em Salvador, as ações permanentes da Transalvador ajudaram a reduzir em 51% o número de mortes no trânsito. O comparativo foi feito de 2012 a 2017, segundo o superintendente do órgão, Fabrício Miller. Essa ação é importantíssima, porque quanto mais união entre as instituições, mais engajamento de todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, com certeza os resultados serão mais positivos. Quando você tem uma mudança do comportamento do condutor, você também tem ali os efeitos, que são os frutos que são colhidos com isso, que são as reduções de acidentes. Além dos representantes de órgãos que cuidam do trânsito no estado, estiveram presentes na audiência diversas autoridades ligadas à área de segurança pública. Representando a Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelino Galo falou sobre a importância do encontro para a elaboração do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O trânsito, ele corresponde ao estágio civilizatório daquela sociedade ali. A ação da polícia deve ser de proteger ali o cidadão, educar o motorista, não deve ser nunca uma indústria de multas. As multas devem ser também pedagógica e educativa, não deve ser só ter o objetivo de arrecadar. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Esse foi o tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Promoção da Igualdade da ALBA. O evento lembrou os 130 anos do fim da escravidão aqui no país. Confira. Há 130 anos, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão chegava ao fim no Brasil por meio de uma lei votada no Senado e assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea. Mas antes disso, a luta de homens e mulheres negras já acontecia por muito tempo. E mesmo hoje, depois de tanto tempo, a busca pela liberdade e pela dignidade dos negros no Brasil continua viva. É o que afirma o professor e pesquisador da UNEB, Antônio Cosme, que participou do evento na ALBA e falou sobre o cenário pós-abolição. 130 anos de luta e resistência da população negra. Porque, embora tenha existido uma abolição da escravatura, nós sabemos que, logo após a assinatura da Lei Áurea, não houve políticas públicas para incorporar as populações negras. Pelo contrário, existiram várias tentativas de criminalizar a população negra. Então, assim, são 130 anos no pós-abolição, de muita luta, de muita resistência, mas também de atualizar esse momento. Fazer com que o Estado perceba que é necessário fazer políticas públicas de implementação de políticas de promoção da igualdade racial. Essa discussão foi justamente o tema da audiência pública que trouxe a pergunta: a Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? O evento foi realizado pela Comissão Especial de Promoção da Igualdade, presidida pelo deputado, agora conhecido como Bira Coroa Lula da Silva. Essa audiência visa fazer um balanço geral nesses 130 anos de fim da escravidão, entre aspas, porque nós não avançamos em vários aspectos. Todo o processo abolicionista e todas as leis que foram implementadas, elas têm um cunho muito mais de atender aos interesses dos dominantes, dos senhores, da burguesia. A exemplo disso é que em 1888, o dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, não nos garantiu a educação, nos assegurou direito de propriedade, não tivemos direito de moradia e não tivemos acesso ao emprego. Também integraram a mesa autoridades ligadas à Justiça da Bahia e representantes de secretarias do Estado, como a CEPROME, Secretaria de Promoção da Igualdade. Debateremos as conquistas e resistência do povo afro-brasileiro. Trabalharemos o debate sobre a construção para dentro do Estado brasileiro do combate ao racismo institucional, o combate do racismo estrutural e também a construção de políticas de igualdade racial. O obstáculo racial para o acesso aos direitos fundamentais faz com que as pessoas negras não tenham o mesmo direito de liberdade, de ir e vir, de escolher suas profissões, de estar nos espaços de poder. Então é importante que a gente fale que 130 anos de abolição, o 13 de maio, é uma data não para celebração, mas para reflexão do quanto o Estado brasileiro ainda precisa fazer para reparar essa dívida histórica que possui com a população negra. A população brasileira, ela esqueceu o seu período escravocrata e até hoje não implementou as políticas públicas necessárias para a inclusão
de grande parte da população brasileira. Isso não é uma luta só da comunidade negra, isso é uma luta da sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira quiser ter dignidade, ela tem que trabalhar em prol da inclusão da população afro-brasileira, que ao longo desses 130 anos continua excluída. Quinta-feira, 17 de maio, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a LGBTfobia. A data faz referência ao dia em que a Organização Mundial da Saúde, em 1990, retirou o termo homossexualismo da classificação de doenças ou problemas relacionados à saúde. O preconceito em muitas sociedades impede que essas pessoas possam exercer livremente a sua cidadania ou viver em segurança. Alvos de discriminação, elas são constantemente ameaçadas com insultos ou agressões físicas, que muitas vezes levam à morte. As dificuldades são as mais diversas e a luta precisa ser de todos nós. Veja na reportagem de Michele Gramacho. Ícaro Seita é servidor público, tem 38 anos e aos 19, quando passou no concurso, assumiu para a família que era homossexual. A aceitação que encontrou em casa não se repetiu na rua e ele sofreu discriminação. Sempre tem aqueles comentários, aquelas coisas, mas que a gente vai aprendendo a lidar com isso e a superar, né, essas brincadeiras que muitas vezes têm uma conotação pejorativa, mas eu soube me colocar acima disso. Existem casos em que a família, que é o local onde o indivíduo ele tem como base de amor, de afirmação, de construção de sua personalidade, ela realmente não aceita, às vezes agride e às vezes a agressão é física, com violência, com abusos de todas as sortes, né? Aí chegando a colocar para fora de casa realmente, como nós temos vários casos, e esses jovens não têm a sorte que eu tive de poder passar em um concurso público, de poder entrar em uma boa faculdade pública para se capacitar e ter uma vida digna que todos merecem. Diante dos constrangimentos na rua, Ícaro compreendeu que o acolhimento da família traz segurança para tocar a vida. Consciente da importância desse apoio, ele se envolveu na criação de um espaço para abrigar jovens que são expulsos de casa quando revelam sua orientação sexual. A casa de acolhimento ele funciona como um centro, na verdade. Eu digo que não basta ter o espaço físico. A casa, o projeto é a Casa A, em função do nome da entidade beneficente que executa o projeto, que é o Instituto ADE Bahia. Então é Casa A, Casa ADE, mas eu digo que o A não é só de ADE, é a de amor, é a de afeto, é a de acolhimento, porque é isso que esses jovens precisam. A história de Milena Passos é diferente da de Ícaro. A primeira mulher trans a assumir um cargo numa Secretaria de Estado no país, fala o que sofreu até chegar onde está. Eu sofri muito, eu saí de casa para poder alcançar os meus objetivos, passei por muitas questões na minha vida, sou uma sobrevivente. Hoje eu falo que minha geração toda já morreu, as minhas amigas, porque nós, pessoas travestis, transexuais, morremos muito cedo, né? 25 a 35 anos no máximo. Né? Com a dor, fui para o movimento LGBT, especificamente para o movimento trans. Fui acolhida pelo Grupo Gay da Bahia naquela época, GGB, né? Na época Motti era o presidente. Lá foi minha escola, onde eu aprendi a poder lutar pelos meus direitos e poder discutir políticas públicas. Para poder falar de mim, calço os meus pés, percorro os caminhos que eu percorri para se chamar Milena Passos. A Bahia ocupa o segundo lugar em número de mortes de LGBTs entre os estados brasileiros, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia. Na estatística nacional, a cada 25 horas, uma pessoa é morta por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. De janeiro até o último dia 15 de maio, 153 assassinatos por LGBTfobia no país. Se estivessem vivas, estas pessoas poderiam lotar este auditório. Depois de muitos anos de luta, o movimento de mulheres conseguiu alcançar algumas vitórias importantes, como a lei do feminicídio. O movimento negro conseguiu criminalizar e tipificar o racismo, e a LGBTfobia ainda não conseguiu alcançar esse direito, não conseguiu materializar uma lei que criminalize o ato LGBTfóbico, o que seria
um fator importantíssimo para impedir o avanço desse tipo de prática de violência. Bruno coordena o Centro Municipal de Referência LGBT em Salvador. Ele destacou algumas ações que estão sendo feitas para conscientizar as pessoas sobre os efeitos nocivos da discriminação. Infelizmente, ainda as ações são pequenas. Aqui em Salvador nós conseguimos avançar bastante com as políticas públicas no que diz respeito à inclusão social da população LGBT, com a criação do centro de referência, a criação do Programa Municipal de Combate à LGBTfobia Institucional, que está formando 26 mil servidores públicos para fazer o atendimento dessa população de maneira adequada, de maneira acolhedora, de maneira humana, mas ainda falta muito para ser feito no que diz respeito à devolutiva que os poderes públicos ainda têm que estar fazendo no dia a dia para essa população. A criminalização da LGBTfobia é uma demanda antiga da comunidade LGBT. Existem projetos de lei que tratam desta matéria, mas ainda hoje este tipo de discriminação não é tipificado como crime hediondo. Esta e outras reivindicações são acompanhadas pela Comissão de Promoção da Igualdade da ALBA. A casa tem sido palco de debate, discussões, audiências públicas e sessões especiais. Projetos tramitando na casa, nós temos um projeto 19.133 de 2011, né, que é o Dia de Combate, né, à Homofobia do Estado da Bahia. Projeto que foi aprovado pela CCJ e já aprovado nesta casa. O poder de ir e vir, ter direito a ser quem é. Ícaro, Milena e toda a comunidade LGBT reivindicam liberdade neste 17 de maio, Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, mas que poderia ser traduzido simplesmente como Dia Internacional da Conscientização do Respeito à Dignidade da Pessoa Humana. As pessoas não conhecem o diferente, discriminam diferente. Está na hora de começar a ver a gente como ser humano, parar de utilizar as religiões para poder nos diabolizar. Somos filhos de Deus, Deus não tem cor, não tem raça, não tem religião. Começar a ver a gente como gente. Daqui a pouco a gente continua com o nosso resumo da semana. Veja como foi a visita da Miss Bahia à Casa do Povo. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. Gestantes e pessoas com mais de 60 anos podem se vacinar? Gestantes e pessoas com mais de 60 anos também precisam se proteger contra a febre amarela com segurança. Mas é preciso atenção. Antes de tomarem a vacina, precisam ser avaliados pelo Serviço de Saúde. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Da passarela para os corredores da ALBA, a Miss Bahia 2018 esteve na Assembleia Legislativa esta semana, acompanhada de diretores do Grupo Bandeirantes Nordeste. Durante a visita de cortesia, o grupo foi recepcionado pela presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, e por deputadas da casa. Veja como foi. Magra, alta, bonita e dona de um sorriso largo. A Miss Bahia 2018, Maria Isabel, acompanhada de representantes do Grupo Bandeirantes Nordeste, foi recepcionada pela presidente do Instituto Assembleia de Carinho, Eleusa Coronel, e pelas deputadas Fabíola Mansur, Ângela Souza, Ivana Bastos e Mirela Macedo. Na ocasião, o diretor regional da Band Nordeste explicou o motivo da visita, além de falar um pouco sobre o concurso, que é uma exclusividade da emissora. Fizemos questão de trazer Maria Isabel, porque Maria Isabel também representa a Bahia na beleza. Então fizemos questão de trazer aqui na Assembleia uns representantes, os verdadeiros representantes do povo da Bahia e as representantes, as deputadas que receberam muito bem Maria Isabel. Então nós do Grupo Bandeirantes estamos muito felizes
em ter tido essa recepção da Casa do Povo da Bahia. Elogios não faltaram para a beleza de Maria Isabel durante a visita de cortesia. Também, em uma simples olhada, consegue-se ver uma linda mulher com todos os atributos físicos para ter levado o título estadual de Miss para casa. Mas depois do bate-papo, os elogios foram além da imagem. Uma moça linda de 19 anos, uma negra, né, Maria Isabel, representando todas as mulheres dessa Bahia, porque a mulher baiana é uma mulher bela, é uma mulher esplêndida e a Maria Isabel nos representa muito bem. É um prazer ter essa oportunidade de receber a Miss Bahia 2018, que é uma beleza assim bem tipicamente baiana, né? Uma morena, uma negra muito bonita e com certeza vai nos representar muito bem. Então estamos torcendo, desejando muito boa sorte para que ela traga essa coroa de Miss, essa faixa de Miss Brasil para a gente aqui na Bahia e quem sabe também representar lá no Miss Universo, lá nos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto uma Miss Bahia nem Brasil de perto, né? E a presença dela hoje aqui, contando a história dela, uma mulher negra da comunidade de Santa Cruz, representa muito bem a nossa Bahia, linda, e a gente quer que ela tenha todo o sucesso do mundo aí no próximo passo que ela vai dar, levando o nome da nossa Bahia, né, levando o empoderamento do feminino, né, da mulher brasileira. A Miss Bahia 2018 também conheceu o principal cenário de uma casa legislativa, o plenário. Alguns deputados estavam no momento da visita e fizeram questão de conhecer a jovem de 19 anos que quer aproveitar a evidência na mídia para influenciar jovens a lutarem por seus sonhos, que assim como ela, saíram da periferia. Eu quero representar o meu estado da Bahia lá no Miss Brasil, quero levar comigo a história de cada um dos baianos, mostrar para o Brasil que somos batalhadores, determinados e acreditamos, uma menina que saí do bairro da Santa Cruz, estou representando o bairro da Santa Cruz e também a Bahia. Eu levo isso na minha história, toda a minha humildade, minha capacidade, minha personalidade e espero trazer o título para a Bahia depois de 50 anos. O que você faz com R$3 por mês? Aqui na Alba você ajuda a mudar vidas. Pois é, a campanha de solidariedade da casa é realizada há 18 anos pelo Serviço Social e foi potencializada pelo Instituto Assembleia de Carinho. Este ano, 26 instituições se inscreveram para disputar as doações mensais dos servidores. A votação eletrônica é feita pelo Albanet e vai até o próximo dia 25. Confira os detalhes na reportagem. Em 2018, votar em uma das 26 instituições que concorrem aos valores arrecadados pela campanha de solidariedade da Alba está mais fácil. É o que explica o gerente de tecnologia da informação da casa, Ícaro Caires. Os servidores voluntariamente aceitam doar R$3 do seu salário por mês. Existe uma adesão que geralmente é feita quando o servidor toma posse na casa ou a qualquer momento pode ir lá aderir. E essa contribuição ela é arrecadada pelos recursos humanos e por mês esse valor ele é repassado para o sindicato, de modo que o sindicato realiza o pagamento, né, através de um cheque que entrega à comissão e a comissão vai entregar essa importância para a entidade beneficiada e a entidade que é votada e escolhida pelos próprios servidores. A entidade vencedora será conhecida no próximo dia 25. Até lá, podem votar todos os servidores solidários que já aderiram à campanha. Eles autorizaram um desconto de R$3 por mês na folha de pagamento e também no 13º salário. E quem faz o convite para quem ainda não está participando é a presidente do Instituto Assembleia de Carinho. A gente precisa muito da participação de você, servidor. Então, venha fazer parte dessa turma da solidariedade, venha somar conosco. Com certeza, a gente vai se sentir muito bem fazendo essa nossa doação. São apenas R$3 que a gente tira, debita do nosso salário, para que
juntando com todos, durante um ano a gente vai dar uma quantidade muito boa para ajudar as instituições. Venha fazer parte dessa corrente da solidariedade. Atitudes que transformam, como essa que vocês têm e que podem vir a somar mais ainda, são muito importantes. Os valores arrecadados por mês são repassados para a instituição vencedora ao longo do ano. As servidoras Rainildes e Elbani já fizeram a parte delas. Elas acreditam que a união faz a diferença e que é essencial para esse tipo de iniciativa. Eu votei sim e convido a todos os amigos para votarem, porque votar é um ato de amor, né? Doação é muito mais do que você abrir mão de algo, é você doar-se para alguém. Solidariedade é sempre importante, principalmente a gente vive num país onde as instituições precisam, né? Necessitam de ajuda o tempo inteiro. E isso é uma questão de coração, é de amor, né? Quando a gente vota, seja para a criança com câncer, seja para o abrigo dos idosos, a gente está fazendo com que o bem ao próximo e isso, a volta é bem valoroso. E estas foram as notícias que tiveram destaque essa semana no Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Às 7h30 da noite você confere a reprise do nosso jornal. Nós voltamos segunda-feira, ao vivo, às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e tenha um bom fim de semana. Tchau, tchau!